Por que não existem mais lagos ao sul? Uma descoberta recente pode ter revelado uma pista importante. Em agosto de 2009, pesquisadores detectaram uma súbita presença de nuvens de tempestade em torno do equador de Titã. Isso pode significar que o metano imita o ciclo da água na Terra, onde a água evapora dos lagos em uma área e cai em forma de chuva, dando origem a lagos em outra. Nos desertos aqui da Terra, nós temos rompimentos ocasionais de nuvens, onde chove muito forte e a água avança pelos vales secos. Mas a maior parte de Titã é uma espécie de deserto de metano. E quando chove, é uma verdadeira explosão e um enorme fluxo toma conta da superfície. Realmente pensamos que, em termos de capacidade, o metano pode causar erosão, formar canais e vales em Titã. Assim, ele seria muito similar à água, que é capaz de formar vales na Terra. A razão para que os lagos se concentrem ao norte pode ser porque, no momento, essa região vem se deparando com uma longa temporada de chuvas. Mas leva 30 anos para que Saturno dê uma volta no Sol. Então, um ano em Titã, completar 4 estações em Titã, leva 30 anos. Cada estação dura em torno de 7 anos. Acreditamos que as chuvas aumentem durante a primavera ou o outono, o que significa que seja qual for o hemisfério que estiver nessas estações, vai ganhar a formação de vários lagos. Mas a chuva de metano é diferente da de água, graças à densa atmosfera de Titã e à baixa gravidade. Imagine grandes gotas, 2 vezes o tamanho de uma gota de chuva na Terra, caindo muito mais devagar. Bam, bam, bam. Mas só que muito geladas e batendo na pele. Mas o metano líquido não é água. Qualquer um que ousasse mergulhar num lago de metano teria uma desagradável surpresa. É raro encontrar em nosso universo um lugar além da Terra que possua líquido. De longe, os lagos de metano de Titã parecem muito familiares e convidativos. Mas, na verdade, é um lugar hostil. Primeiro, a temperatura nos lagos de Titã é de centenas de graus abaixo de zero. E supondo que se pudesse sobreviver ao frio, nadar em um lago de metano seria uma experiência chocante, por uma razão totalmente inesperada. A densidade do metano líquido é muito menor do que a da água. Então uma pessoa afundaria com o seu peso. Eu peso 90 quilos. Na água, meu peso fica muito próximo a zero. No metano líquido, meu peso ficaria em torno de 36 quilos. Então imagine tentar nadar em um lago ou em uma piscina com um cinto de 36 quilos amarrado na cintura. Não é nada fácil. É assim que seria tentar nadar em um lago em Titã. O metano é tão cristalino que os mergulhadores pensariam estar olhando através do ar líquido. Não se pode dizer o mesmo da maioria dos lagos de água. Mas a opacidade da água não se deve apenas à poluição. É também o resultado de uma característica natural da água que a torna vital para a vida na Terra. Nessa jarra, temos água. Estamos familiarizados com as propriedades da água. Aqui temos um líquido que parece água. Mas não é. Isso é hidrocarboneto. Ele é semelhante ao metano líquido de Titã. Parecem iguais, mas têm propriedades químicas muito diferentes. Para demonstrar a diferença entre esses dois líquidos, vou pegar uns biscoitos. O tipo de coisa que nós comemos, amido, açúcar, sal, e vou colocar nos líquidos. Aqui temos biscoito na água, e vou pegar mais biscoitos, o mesmo número de biscoitos, e colocá-los no hidrocarboneto líquido. Como a água dissolve muito bem as coisas, é considerada um poderoso solvente. Por outro lado, o metano não é tão eficaz em dissolver outros materiais. Observem esses biscoitos aqui. Estão tão crocantes como quando nós os colocamos. Isso não é um solvente muito bom. O poder de dissolução da água vem da sua estrutura molecular.
A molécula da água é H2O. Significa 2 hidrogênios e um oxigênio. Se pensar no formato da molécula, tem-se o oxigênio e 2 pequenos hidrogênios de um lado. Essa estrutura significa que, de um lado, a molécula da água tem uma carga positiva e, do outro, uma carga negativa. Então, as pequenas moléculas de água são como ímãs agitando tudo em volta, repelindo umas coisas, atraindo outras coisas. Em compensação, o metano é um solvente fraco. O metano é um carbono com 4 hidrogênios em todos os lados. Está nivelado, não tem polaridade, não vai quebrar outras moléculas. Como a água dissolve tudo com o que entra em contato, pode tornar-se uma rica e às vezes escura sopa. Então, aqui na água, todos os organismos que se desenvolveram para viver numa sopa rica como essa são pequenos e compactos. Como os que vemos aqui na Terra. Micro-organismos são pequenos e compactos. Podem absorver os nutrientes da água. Mas o metano pode ser um líquido atraente para uma forma de vida diferente. Imagine um organismo de Titã, olhando para a Terra e vendo a água líquida. Ficaria assustado em saber que qualquer coisa gostaria de viver num líquido tão reativo e tão quente. E pensaria, nossa, impossível haver vida na Terra. O líquido que existe lá é muito difícil de ser manipulado. Qualquer visitante alienígena poderia ser imediatamente atraído para Titã ou para a Terra, porque os líquidos fluem bem na superfície. Mais de 1.000 milhões de quilômetros cúbicos de água jorram somente na Terra. Mas isso pode não impressionar muito os viajantes intergalácticos, porque nenhum dos 7 mares da Terra é maior ou mais profundo. Nem mesmo no nosso sistema solar. Júpiter, o 5º planeta mais perto do Sol, oculta um imenso e bizarro oceano líquido sob suas misteriosas nuvens. Para alcançar esse líquido, seria necessário uma espaçonave com uma tecnologia muito além dos limites modernos. De alguma forma, teria que resistir a pressões incríveis e, mais importante, teria que suportar temperaturas muito mais quentes do que a superfície do Sol. Com 1.400 vezes o volume da Terra, esse planeta gigante é composto basicamente de hidrogênio e gás hélio. Mas quilômetros e quilômetros abaixo dessas nuvens, existe um ponto onde o peso dessa atmosfera torna-se tão intenso que gases transformam-se em líquido. Uma enorme quantidade de líquido. A jornada pelo líquido começa na camada externa da atmosfera de Júpiter, onde a pressão do ar é parecida com a que temos na superfície da Terra. Mergulhar em Júpiter seria uma experiência incrível. Primeiro encontraríamos as camadas de nuvens superiores, onde existe amônia, metano e outros elementos. Muitas cores e misturas, várias tempestades. A explosão de cores indica um estranho composto de elementos químicos misturados ao hidrogênio e ao gás hélio. Existe muito enxofre e diferentes compostos na atmosfera de Júpiter, então enquanto passássemos pelas camadas superiores de Júpiter, sentiríamos um cheiro de ovo podre, portanto uma viagem para Júpiter começaria de uma forma nada agradável. Assim como passageiros de um voo comercial descendo de grandes altitudes, passageiros em uma espaçonave descendo na atmosfera de Júpiter sentiriam uma pressão nos ouvidos. Se for mais fundo no interior de um planeta, a densidade aumenta, a pressão aumenta, os gases estão mais comprimidos. É parecido com o que temos aqui na Terra, onde a densidade e a pressão são menores nas regiões mais altas da atmosfera e aumentam à medida que descemos. Após descer 20.000 quilômetros, está escuro, porque a luz do Sol não consegue penetrar por tanta matéria. Finalmente, a escuridão desaparece. A luz fluindo do oceano de Júpiter encontra-se logo abaixo. Não mergulharíamos nesse tipo de oceano líquido de Júpiter da mesma forma como mergulharíamos na Terra. Seria mais parecido como atravessar uma névoa que se torna cada vez mais densa até que não pudéssemos distinguir de um líquido muito quente. O líquido é hidrogênio.
Esse mar de fumaça que se estica de um horizonte ao outro é o que existe na superfície de Júpiter. Pode parecer improvável, mas esse oceano de hidrogênio líquido flutua acima de outro líquido ainda mais bizarro.